Boa noite para você que curte as páginas do Coletivo Utopia Brasileira. Eu sou Pedro Guimarães e nós vamos seguir com a nossa série de bate-papos discutindo temas relacionados ao momento difícil em que nós estamos vivendo, no qual a sociedade está lutando contra a Covid-19, que é popularmente conhecida como coronavírus. Hoje é terça-feira, 19 de maio, e quero lembrar que você pode participar dessa nossa conversa através do próprio Instagram, mandando perguntas, fazendo comentários. Não se esqueça também de ver os nossos vídeos anteriores. Alguns deles estão disponíveis no Instagram, outros na nossa página do YouTube também, Utopia Brasileira, em que a gente debate outros temas relacionados ao momento de hoje. Desde o momento vertiginoso do número de casos de Covid no Brasil, percebemos um intenso debate acerca da adoção ou não da política do isolamento social. A discussão girava em torno dos possíveis efeitos do isolamento, tanto na saúde pública, se seriam vantajosos, quanto os impactos na economia. Para entender um pouco melhor dessa situação, como a pandemia pode afetar a nossa economia e a vida da população brasileira, o Coletivo Utopia Brasileira hoje recebe a economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, além de pesquisadora da Fiocruz, Juliana Moreira. Vou adicionar ela aqui na conversa. Está aqui. Guardando ela. Um instantinho. A gente tem sempre esses instantinhos para aguardar a pessoa se conectar à nossa conversa, mais uns. Acho que ela não conseguiu se conectar. Vou tentar de novo aqui. Estou adicionando. Eu só prendi o cabelo só, Franco. Não cortei, não. Mais um instantinho. Tentando me comunicar com ela aqui por WhatsApp. Não está conseguindo. Agora foi. Oi. Oi, tudo bem? Consegui. Eu nunca tinha feito isso, aí a câmera não estava ativada. Entendi. Perfeito. Bom, eu já fiz uma apresentação, mas eu vou te apresentar de novo, A Juliana é economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Seja bem-vinda, além de pesquisadora da Fiocruz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos fazer um bom bate-papo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos lá, então? Todos apostos? Vamos. Então, Juliana, a primeira pergunta que a gente tem para você é se você poderia explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes
esse debate que indica uma tomada de decisão entre salvar vidas ou salvar a economia. Se essa dicotomia, se ela realmente existe, né? E qual a resposta que o Estado deve dar a esses dois problemas? Eu acho que essas perguntas, na verdade, elas sempre existiram, só que a pandemia, ela está, na verdade, colocando em evidência, né, muitas coisas que às vezes a gente não, que passam desapercebidas. Essa questão, por exemplo, da dicotomia ou um suposto dilema que existe entre as políticas sociais e as políticas econômicas, na verdade já estavam aí há muito tempo, né? A gente viu isso em várias discussões sobre a reforma da Previdência, né? Se os direitos sociais cabem ou não no PIB, porque você está gastando muito. Então, essa ideia de que as áreas sociais, elas são como se sobras, né? Ou um tipo de voluntarismo ou caridade que a equipe econômica ela presta, né, à sociedade. E, na verdade, o que essa crise está mostrando é que essa dicotomia é um falso dilema, né? É uma falsa questão. Por exemplo, agora a gente está aí precisando de ventilador, precisando de equipamento de proteção, né, EPIs, está precisando de teste, diagnóstico. Isso é uma questão social ou uma questão econômica? A crise, na verdade, ela escancara uma visão que eu hoje faço parte de um grupo de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que, aliás, faz 120 anos esse mês, é um patrimônio nosso, né, e patrimônio da ciência brasileira. E eu faço parte de um grupo de pesquisa que é de inovação, desenvolvimento e saúde, que está há 20 anos propondo uma outra visão em relação à dimensão econômico-social, como que essa visão de enxergar a política social como despesa é uma visão míope, né? Ela é reducionista. E, na verdade, se a gente passar a ver, ao mesmo tempo que a saúde, por exemplo, ela constitui um direito básico de cidadania de todos os brasileiros, a gente ousou fazer na Constituição de 88 o maior sistema de saúde do mundo, porque não tem nenhum país com a população do tamanho do Brasil, né, que garanta acesso universal, integral e equânime à saúde a todos os brasileiros. Então, ao mesmo tempo que é um direito básico, a saúde também movimenta 9% do PIB. 1/3 do esforço de inovação e pesquisa no Brasil é da área da saúde. A saúde gera, direta e indiretamente, a gente está fazendo estudos para definir esse número, mas cerca de 14 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, ela é uma frente de expansão muito grande da economia. Então, e além disso, a saúde é a porta de entrada na 4ª revolução industrial. Todas as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora, chamadas, né, a manufatura 4.0, inteligência artificial, tratamento de grandes bases de dados, tudo isso a saúde é líder mundial nessas tecnologias. Então a gente precisa mudar os óculos, né, e passar a enxergar as áreas sociais como frentes de expansão, ao mesmo tempo que são direitos, são também elementos fundamentais para o nosso desenvolvimento, né? Para a gente ter um desenvolvimento orientado às necessidades da população brasileira. Então, acho que essa crise está, na verdade, escancarando que não, esse dilema não existe, né? Ele é um falso dilema que a gente precisa sair dele, né? Até tem uma frase do Flávio Dino que eu gosto muito, que ele usa, que é substituir a matemática da morte pela ciência da vida, né? A gente precisa fazer isso. E o Brasil se comporta como comprador dessa tecnologia, né? Você estava falando da Revolução 4.0, o Brasil se comporta como comprador, como importador, né? Na verdade, não só dessas, né? Então, esse é até um grande desafio, que é isso que a gente vem falando, que é impossível a gente garantir a saúde universal para os 210 milhões de brasileiros sem a gente ter uma base produtiva, tecnológica, inovativa, soberana, autônoma. E essa crise escancara como essa visão, de modo dramático, né, inclusive, como essa visão foi acertada, né, que a gente está desenvolvendo na Fiocruz. Que agora a gente se vê de mãos atadas, né, que a gente precisa
comprar equipamentos, respiradores, testes, e não tem produção nacional para garantir o acesso. E esse tipo de... E são tecnologias de baixa, média, média intensidade, né? Não são tecnologias muito sofisticadas, né? Então, expõe a nossa fragilidade, né? Como a gente precisa desenvolver internamente, e isso significa desenvolvimento, né? Você ter fábricas, ter empresas, ter laboratórios, isso é emprego, é inovação, isso é bom para o país, né? De várias formas. Sem dúvida. Juliana, a gente sabe que a pandemia ocorre em meio a uma crise econômica aqui no Brasil, né? Você poderia trazer para a gente, assim, brevemente, quais são as principais mudanças nas projeções para a economia brasileira, o impacto da pandemia? Por exemplo, quais setores serão mais atingidos? Você já disse um setor que a gente nem tem, né, que é da alta tecnologia da saúde, né, ou tem um espaço muito reduzido, que seria Fiocruz e outros institutos, né? Se há alguma previsão que aponte o aumento de concentração de renda no Brasil, também decorrente dessa crise da pandemia, e quais são os impactos desses números, especialmente para a vida dos trabalhadores. São 3 perguntas juntas, mas... Vou tentar... Os setores mais atingidos, né, se haverá concentração de renda, o aumento da concentração, e o que isso impacta na vida dos trabalhadores. Eu acho que para responder essa pergunta, acho importante a gente lembrar, né, que como que a crise chega, como a crise do novo coronavírus chega no Brasil num momento de muita fragilidade, que a gente já estava com a economia em crise, né? A gente vem desde 2015 numa crise muito, muito profunda, né? 2015 e 2016 foram anos de queda de mais de 3% no PIB, né? De 3,5% no PIB. Depois a gente nunca mais conseguiu recuperar. A gente cresceu 1,3% em 2017 e ano passado 1,1%, menos desempenho do governo do presidente Bolsonaro, sob o comando do Paulo Guedes, foi ainda inferior ao que a gente teve no governo Temer, ou seja, a gente nunca não teve nenhuma recuperação. E isso já estava dando sinais muito preocupantes no mercado de trabalho. Desde 2015 a gente está com 12%, 13% de desemprego, e assim como o PIB, né, o desemprego ele aumenta muito e depois ele fica alto. E além de ficar alto, ele então, além do desemprego alto, você tem queda no rendimento dos trabalhadores, na renda dos trabalhadores. Se a gente falar, hoje, 50% se você tem 12 milhões de desocupados, os ocupados, as pessoas que ainda têm emprego, 50% ganham até R$1.200, quase R$1.300. Se você até 2 salários, o salário médio, o rendimento médio do trabalhador está em queda. Então, você tem desemprego alto, você tem queda na renda e você tem uma profunda desorganização do mercado de trabalho no Brasil. E o ápice disso é a reforma trabalhista, que você aumenta muito a precarização, né, dos contratos de trabalho, você tem, na verdade, uma taxa de subutilização. Se você olhar o desemprego aberto, que é esse de 12 milhões, mas o IBGE, na PNAD contínua, ele faz também o cálculo da subutilização do mercado de trabalho. O que é isso? É somado ao desemprego aberto, as pessoas que não têm ocupação, tem também aquelas que não têm suficiência de horas, ou seja, gostariam de trabalhar muito mais daquilo que elas estão encontrando, e tem os desalentados, que é aquelas pessoas que já até estão cansadas, não têm dinheiro para procurar emprego, ou aí ficam em casa e não conseguem. Então, a gente tem uma taxa de subutilização de 25 milhões de pessoas. Ou seja, o quadro é gravíssimo que a crise chega no Brasil. E aí, se você olhar os determinantes do crescimento econômico, que é o quê? O setor externo, né? Se de repente tem um setor externo pungente que chama, né? A gente pode crescer, mas tem o quê? A taxa de investimento aqui dentro, nossa, e o consumo. A taxa de investimento vem caindo muito, né? Todas essas reformas, se a gente fizer a reforma da Previdência, o investimento vai entrar. Se a gente tirar a Dilma,
o investimento vai voltar, se a gente... Nada disso está acontecendo, né? Então, o que a gente está vendo é uma queda vertiginosa no investimento privado, e o consumo das famílias, mal ou bem, foi o que impediu a gente ter uma taxa negativa do PIB. Então, agora, qual é o cenário? A gente chega a crise do novo coronavírus, você já está com um cenário muito ruim no Brasil. Então, e agora qual é? A gente está vendo as Se ela que está travando, sou eu que estou travando. Travou um pouco, não sei se foi você ou fui eu que travei. Então, a gente está vendo se o setor externo era aquele setor que estava também segurando um pouco do agronegócio, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, se a gente estava... agora não está, a gente está vendo que o setor externo, a gente está vivendo uma das maiores crises do capitalismo, talvez só comparada à crise de 1929. O FMI acabou de divulgar recentemente um estudo dizendo que a gente tem uma previsão de queda de 3% e com indicação de piora, né? Então, e isso, como é que isso se expressa, né, para a nossa economia? A gente tem queda nos preços das commodities, você vê o barril de petróleo negociado com preço negativo no mercado internacional e com queda de volume, né? Porque a China teve caiu a taxa de crescimento, a Europa, todos os nossos mercados, né, consumidores das nossas exportações estão reduzindo muito o volume. Então, em preço e em quantidade está caindo. Então, não vai vir do setor externo nenhum tipo de recuperação. Ou seja, a crise pega a nossa economia de uma forma muito, muito forte, né? Muito forte. O que pode, e dado o quadro que a gente já vinha de desemprego e tal, isso atinge a nossa sociedade, que é extremamente desigual, de uma forma muito dramática, né? Muito dramática. Enfim. Sem dúvida. A gente, antes de melhorar, vai piorar, né? Em resumo, é isso. Juliana, a renda básica de R$600, né, que foi aprovada com bastante dificuldade, na verdade, até com resistência por parte do Executivo Federal, ela deixou muito claro uma quantidade gigantesca de trabalhadores que estão numa permanente situação de vulnerabilidade, né, que não tem trabalho ou que esse trabalho depende de uma circulação da economia que não está acontecendo no momento, né? Vivem na rua, vendendo objetos que têm custos baixos de produção, por isso baixos valores, né? São os camelôs que a gente encontra no trem, enfim. E essa proposta de renda mínima, ela na verdade já é discutida, a permanência dela já é discutida como por diversas correntes das teorias econômicas, né, como uma das soluções para solucionar em parte esse problema, né? Eu queria a sua opinião sobre isso, né? Se você acredita que ela deveria permanecer, né? Que isso pode ser uma maneira de dar um gás até uma outra retomada, um novo modelo de desenvolvimento econômico. Como é que você avalia essa questão da renda mínima e da manutenção da renda mínima? Eu acho que a renda mínima, na verdade, isso se deve... A minha dissertação de mestrado, eu falei muito sobre essa questão, né, da renda mínima. Eu acho que sim, que a gente precisa de uma renda mínima, de uma renda básica. E esse momento agora, é importante dizer, né, que o governo queria aprovar uma renda de R$200. Foi o Congresso Nacional que aumentou para 600 e com a possibilidade das donas de casa, né, das mulheres receberem 1.200 até 1.800 reais. E se não fosse isso, para vocês terem uma ideia, sabe quantos pedidos estão sendo feitos, cadastrados? Sabe quantos pedidos foram cadastrados? 100 milhões.
de pessoas. 100 milhões. Foram 100 milhões, o governo já aprovou o último dado que eu tenho, 51 milhões de benefícios. Isso só expõe o tamanho da desigualdade e do nível de desorganização do nosso mercado de trabalho, que é absolutamente informal, com vínculos precários de trabalho. Né? Então, as pessoas ficam realmente, exatamente, se alguém comentando aqui, metade da população. É assustador como que a gente consegue conviver com... Travou de novo um pouco. Travou um pouco, Você falou assim, como que a gente consegue conviver... Com tamanha fragilidade, né? com tamanha exposição da população. Mas deixa eu só te interromper um população. instantinho. Isso significa que, inclusive, as pessoas que têm emprego formal também deram entrada no pedido? Não, porque quem está no emprego formal tem seguro-desemprego, se for demitido, né? Tem outros... Foram feitos outros programas. Mas então esse número de 100 milhões é muito maior do que o que o IBGE vem divulgando dos dados que você falou anteriormente. Dos desalentados, dos desempregados e dos informais. Porque somando isso daria em torno de 60, 70, 100 milhões ultrapassa em 30 milhões isso. Você está somando aí, quem está entrando com esses pedidos, além da economia informal, né, além dos informais, você também está entrando com conta própria. Várias pessoas estão pedindo esses benefícios, né? Então, eu acho que essa na verdade, são os empreendedores, né? Seriam os empreendedores. Né? Exatamente. Está todo mundo entrando com pedido. E é assustador, né? O número expõe de uma forma muito dramática a nossa situação. Isso daria quase 70% da população economicamente ativa, né? Não, da população... Os 100 milhões. 100 milhões foram o número de pessoas que cadastraram o pedido, né, para o benefício. Isso dá metade da população. Sim, mas descontando os aposentados e as crianças, isso chegaria a quase 70%, por exemplo, do mercado de trabalho, né? É muita gente. Para você ver como que o nosso mercado de trabalho ele está absolutamente desorganizado e como essa reforma trabalhista ampliou a desorganização no mercado de trabalho, ampliou contratos atípicos, contratos precários, né, vínculos precários de emprego. Uma situação muito grave, mas também isso também, porque não são, de um lado tem os trabalhadores, né, mas do lado também tem as empresas, né, como é que estão as pequenas e médias empresas, aí mudando um pouquinho, puxando para outro assunto, que por exemplo, o governo também está soltando medidas de crédito, né, ampliando a liquidez, sistema financeiro e colocando liquidez para os bancos fazerem programas de financiamento, de empréstimo às pequenas e médias empresas principalmente. E aí você vê que mesmo o Tesouro Nacional bancando 85% do risco de crédito e com uma taxa de juros mais baixas que a gente tem, porque está sendo a Selic, que a Selic nunca está num dos patamares, embora ainda seja alto para os padrões internacionais, para os nossos padrões está num dos níveis mais baixos, somente 30% das empresas acessaram o crédito. Por quê? Porque não tem... Como é que a incerteza desse momento, porque enquanto a gente não tiver vacina e tratamento para a Covid, a gente não sabe como é que vai ser o cenário, né? A incerteza é muito grande, é uma incerteza radical. Então, quem é que vai tomar crédito nessas circunstâncias? Mesmo que o governo bote taxa de juros negativo, você não tem como tomar o crédito. Então, você sabe que você vai pagar, né? Então, o que a gente está vendo do ponto de vista econômico é uma grande desarticulação do mercado, né? Do tal do mercado que a gente fala, economia. Ele sumiu. É isso, o preço do petróleo, o barril do petróleo está negativo. Você dá crédito, mas não tem quem tome. Então, é uma situação que exige uma crise dessa profundidade. Eu acho que vale a pena a gente olhar outras experiências, né, que o mundo já viveu em outros momentos de grandes crises como essa. A crise de 29 foi assim. E o que foi feito ali? Como é que foi a saída para a crise?
na verdade, muito além da questão do gasto, né, que todo mundo fala, o Estado tem que entrar, que é isso que o governo, mal ou bem, a realidade está impondo até para um governo de perfil radicalmente liberal, medidas, né, que estão de gasto, né, o governo está ampliando o gasto. Só que é insuficiente, porque o tamanho da profundidade da crise, você está vendo uma grande ruptura dos processos de mercado, né? Entre fornecedores, empresas, consumidores, credores, tomadores. Então, para que a gente saia dessa crise, a gente vai precisar, além das políticas anticíclicas e de gasto público, a gente precisa de medidas muito mais amplas de planejamento do Estado, né? Que é isso que aconteceu. Um dos maiores economistas do século XX, que é o John Maynard Keynes, né? Ele foi muito importante ali na recuperação da crise de 29, e uma coisa que foi uma lição da crise de 29 é isso. Não adianta esperar o mercado resolver. Se o mercado resolver, não tem fundo esse ajuste. Porque do ponto de vista individual, as pessoas vão começar a cortar gasto, as empresas precisam, para salvar a sua empresa, elas vão começar a querer cortar gasto. Só que o problema é que isso não tem fim. Né? Um ajuste leva a outro ajuste, que leva a outro ajuste. Então, o Estado precisa retomar mecanismos de planejamento econômico. Grandes obras. O que foi feito ali nos Estados Unidos? No governo Roosevelt? Né? O New Deal. O que foi aquilo? Grandes obras de planejamento econômico. Que o governo, é o Estado que tem que assumir. Não tem outro papel. Porque nenhum agente econômico vai assumir risco no momento de tamanha incerteza que a gente está. Então, é preciso que o Estado recupere essa capacidade. E aí, no nosso caso específico, em particular do Brasil, é complicado porque o Estado está sendo, há pelo menos 5 anos, muito fragilizado, né? Todas as instituições públicas, etc. Então, mas também aqui um colega está falando que também teve o governo Vargas, né? Realmente foi isso. Na saída de 29, o que o Vargas faz? Protege a renda nacional, protege a renda do café e faz um enorme, aponta o país para outro lugar, faz um enorme processo de planejamento e recuperação da capacidade do Estado de coordenar o desenvolvimento econômico. E aí começa a criar os alicerces do nosso crescimento. Inclusive foi o único mandatário a fazer uma auditoria da dívida e cortar 40% da dívida externa que o Brasil pagava. O Vargas foi o único a fazer isso. Grande GG. Eu ia até perguntar uma outra coisa, mas deixa, se no final tiver tempo, que surgiu que eu queria que você comparasse o New Deal com o PAC, mas depois a gente volta a isso se der tempo. Agora falando de financiamento, né, a gente entrar um pouquinho no debate sobre o SUS, que você chegou a comentar, sobre o papel do Estado, né? O SUS é um dos importantes pilares de proteção à vida social no Brasil, você já deixou isso claro na sua primeira resposta, né? E o trabalho rígido de diversos profissionais de saúde, mesmo com a estrutura sucateada, é o exemplo para vários países do mundo. Na sua opinião, qual é o melhor método de financiar o SUS, né? De maneira que ele ainda possa ser mais abrangente, mais eficaz e atender mais pessoas com mais qualidade? Então, o SUS, na verdade, o que aconteceu assim, na história do desenvolvimento do Brasil, né? O que acontece no século XX é que a gente é o caso mais bem sucedido na periferia de desenvolvimento. O que a gente escuta da China hoje era o Brasil no século XX. A gente cresceu 5, 7% ao ano durante 50 anos. Então a gente se transforma ali no final da década de 80 na 8ª economia mundial. Só que a gente faz isso, e aí para isso a ditadura militar é decisiva, né? O golpe de 64, ele faz uma inflexão brutal, né, no nosso desenvolvimento e impõe um desenvolvimento autoritário, conservador, e que concentrou extremamente a renda no país. Então, a gente ficou esquizofrênico, teve um desenvolvimento esquizofrênico.
do ponto de vista material, a gente chega a ser a 8ª economia mundial, mas com 100 milhões de pessoas em favelas, com sem sistemas universais de saúde, de previdência, de assistência, etc. Então, não é à toa que no processo de redemocratização, a grande questão ali era o quê? O resgate da dívida social. Não é possível essa incompatibilidade absurda entre o desenvolvimento material do país e as condições de vida da população. Excluída tinha 25% de analfabetos, né? O doutor Ulisses fala isso na Constituinte, né? A gente precisa o quê? Criar o cidadão brasileiro, né? Então, o que foi a Constituição de 88? Foi um projeto democrático de universalização da cidadania no Brasil. E o SUS, o que é a grande expressão desse projeto é a criação da Seguridade Social. Que a Seguridade Social cria, né, ela integra as políticas de assistência, de previdência e de saúde. Então, o SUS, ele é muito bonito ver a 8ª conferência, né, que é a espinha dorsal, vi o Sérgio Arouca falando ali o que cria o SUS, né? Então, o SUS ele é expressão desse projeto democrático de universalização da cidadania no Brasil. E foi por conta da Constituição que a gente impôs avanços, né, a despeito da gente ter vivido governos liberais, né, que o projeto econômico foi contra, né, agiu, foi uma força contrária ao projeto da Constituição, mas a despeito disso, a Constituição conseguiu impor grandes avanços. E isso principalmente pela Previdência Social, né, pela expansão da Previdência Social e pela expansão do SUS. O SUS está hoje em todos os municípios brasileiros, né? Então, e a Seguridade Social tem um orçamento próprio, que é o que a sua pergunta, foi criado ali na Constituição. Então, além das contribuições que a gente faz à Previdência, a Seguridade é financiada pela Contribuição Social ao Lucro Líquido, que é a CSLL, e a COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. O nome da COFINS diz exatamente. Então, só que o que acontece? A gente nunca teve esse orçamento institucionalizado no país, né? Todos os governos, eles nunca nunca fizeram esse orçamento conforme a Constituição determina, e, além disso, tem a tal da DRU, a desvinculação das receitas da União, que sempre tirou 20% do orçamento da Seguridade Social, e agora ela foi ampliada recentemente no governo Temer para 30% do orçamento. Então, se você juntar a DRU, né, os efeitos da DRU sobre a Seguridade, e ainda por cima agora os efeitos da emenda constitucional 95, que é a chamada a emenda do teto, você está tirando, as estimativas são que 30 bilhões do SUS já foram retirados desde da emenda constitucional. Mas aqui, sobre o financiamento, então, a gente, na verdade, tem um orçamento para financiamento da saúde. O problema é que ele não é utilizado, né? Ele não é posto, ele não é executado. Então, mas eu queria também fazer chamar a atenção pelo seguinte: vamos supor que hoje a gente retire todas essas travas orçamentárias, né? Vamos supor que baixe a luz ali, o Paulo Guedes receba o Keynes, o Marx, assim, e ele, de repente, aumente, amplie os gastos na saúde. O que vai acontecer efetivamente? É claro que a gente é ótimo que a gente tenha mais orçamento. Só que aonde que vai gerar emprego e renda? Vai ser no Brasil? Que a gente vai comprar respirador, vai ter que comprar kit, vai ter que comprar teste, vai ter que comprar um monte de materiais, de insumos, de medicamentos que não são produzidos aqui. Uhum. Então, não adianta a gente ver... a transferir renda, né? Não adianta a gente ver essas questões em separado. A gente precisa, essa crise explicitou isso.
para a gente ter um sistema universal, a gente precisa de uma base produtiva, tecnológica, de inovação nacional, que dê conta de dar resposta às necessidades do Sistema Único de Saúde. Senão, a gente não vai ter uma sinergia entre essas áreas, entendeu? E lembrando que o SUS ele tem um poder de compra de 210 milhões de habitantes. Então, o uso do poder de compra do Estado pode ser um grande indutor do desenvolvimento nacional. A gente não pode ver essas dimensões de forma separadas, elas têm que ser vistas juntas, dentro de um planejamento. E a área de saúde, hoje, ela pode ser uma saída não só no curto prazo para a crise, porque é uma área que não pode parar, né, por causa do coronavírus, então ele é fonte de dinamismo econômico, pode parcialmente, né, conseguir mitigar os efeitos da crise, por todos os encadeamentos que ele gera, mas também a saúde é uma área que dá solução estrutural de longo prazo, né, para a nossa economia. Que a gente pode ter um projeto de desenvolvimento que seja orientado às necessidades sociais e que crie ciência, tecnologia, produção para o nosso país, riqueza para o nosso país, ciência para o nosso país. E a gente tem... Viva o SUS, alguém falou. Que a gente tem uma qualidade de pesquisadores muito grande, né? Nesse ponto a gente não precisaria importar pesquisa, por exemplo, né? Ou importar cérebros, que a gente tem isso, e esses institutos, como a própria Fiocruz, são os institutos de ponta, de referências mundiais, né? Bastaria um investimento digno para colocar essa galera toda para trabalhar e fazer o que já faz de melhor com pouquíssimos recursos, né? E a Fiocruz é um grande exemplo disso que eu estou falando, né? Uma instituição que, de novo, esse mês faz 120 anos, é uma instituição gigante e que ela faz desde o atendimento básico até a produção de medicamentos, de vacinas, tem institutos de pesquisa. Então, a Fiocruz, ela reflete exatamente isso que eu estou dizendo, no sentido de a gente pode fazer isso, a gente tem toda a capacidade, toda a riqueza, ainda que a gente vem enfrentando muitas crises, né, e a gente esteja assim com a indústria fragilizada, etc., mas a gente ainda é a nona economia mundial do mundo. Então, a gente tem capacidade produtiva, temos capacidade tecnológica, temos capacidade de pesquisa, de ciência, para dar conta de fazer esse projeto. Mas precisa ter essa condução do Estado, né, para conseguir coordenar todos esses esforços. E um Estado que não é pobre, né, porque tem muitos recursos guardados no Tesouro Nacional, né? Exatamente. Juliana, agora falando sobre um pouco da área fiscal, né, dos gastos. Sabemos que antes da pandemia as reformas neoliberais do governo já estavam em curso, né? Você já comentou sobre isso, que o coronavírus encontra no Brasil, né? Acho que o melhor hospedeiro possível foi o Brasil. Estados Unidos também, pela falta de um SUS nos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse um pouco se essas reformas, acho que você já até falou sobre isso, né? Como é que elas impactaram na própria resposta do Estado, né? Acho que você comentou isso sobre o aperto que a Emenda Constitucional 95 faz, que já limitou 30 bilhões no SUS, né? Mas que você pudesse falar também um pouquinho sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Teto de gastos, eu acho que você já comentou. Se quiser repetir, né, ou aprofundar alguma coisa, mas dedicar um pouco a atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para responder isso, eu queria antes... que tem uma ideia que eu acho que é um falso dilema também, mais um, que é que opõe o Estado ao mercado, né? Se o Estado for forte, o mercado é fraco, e se o mercado é forte, o Estado é fraco, essas coisas. E isso é uma visão muito míope, né, daquilo que é o funcionamento de uma economia capitalista. Né? Se você for olhar dos países desenvolvidos, você tem o Estado alemão é muito forte e o mercado alemão é muito forte também. Na verdade, o papel do Estado ele é coordenar o sistema econômico,
que o Estado é parte disso e o mercado é parte disso. Né? Então, a gente precisa, no processo de desenvolvimento, por exemplo, aí eu vou entrar no caso da saúde, o que a gente vem fazendo no país ao longo dos últimos anos é a gente fragilizar a capacidade que o Estado tem de induzir o próprio mercado. Alguém falou aí, o socialismo chinês, é um pouco isso mesmo. Eu sou doutoranda lá da Unicamp, né, e lá eu ouvia isso, que uma delegação chinesa veio à Unicamp perguntar para os professores lá da Unicamp para estudar o modelo brasileiro do século XX. Como eu disse, foi um dos modelos mais bem-sucedidos de desenvolvimento. Eles vieram aqui aprender como é que faz para desenvolver, como é que o Estado foi o indutor do mercado, né? Porque o Estado brasileiro ele fez isso, ele ajudou na criação de grandes empresas nacionais, né? Durante o plano de metas, durante o governo Vargas, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Por exemplo, o sistema de saúde, né, o SUS, com o poder de compra que ele tem, o que ele pode fazer? Ele pode dizer para várias empresas, olha só, você faz que eu compro. Durante 2007, 2008, foi tentada essas políticas, as políticas de parceria e desenvolvimento produtivo. O que foi isso? Foi o Ministério da Saúde coordenando uma política nacional de desenvolvimento de fornecedores para o SUS, para atender as necessidades do SUS. E isso, por que é bom? Porque o Estado dá exatamente o que o empresário quer. O que o empresário hoje não tem? Certeza quanto ao futuro, né? Ele não tem como apostar, quem vai comprar, né? Investir, porque ele não sabe quem vai comprar. O Estado faz o quê? Dá um horizonte de longo prazo para o setor privado. Né? Então, ele faz o setor privado ter essa capacidade de planejar os investimentos no longo prazo e se desenvolver. E o complexo da saúde consegue fazer isso, mas, por exemplo, a Petrobras também é um grande exemplo disso. Né? Quantos fornecedores foram desenvolvidos por conta do poder de compra da Petrobras? Né? Então, o Estado pode fazer, pode incentivar isso, né? Aí agora entrando, por que não faz, né? Das grandes amarras que o Estado tem é a tal da lei de responsabilidade fiscal. Né? Ela foi um pouco da coroação dessa ideia, né? De que o Estado tem que estar com um ajuste permanente, ajuste fiscal permanente. E é muito ruim porque você, na verdade, o teto do gasto é dado pela Receita ainda por cima. Quem conhece minimamente orçamento público sabe, a receita, a arrecadação do Estado, ela é consequência da atividade econômica. E você só sabe qual é a receita do Estado no final do ano. Sim. Né? Então, como é que você pode fazer um planejamento de gastos em cima de uma previsão de receita que você nem sabe qual é e você já está afetado? Pode ser destruída por uma pandemia, né? Por exemplo. Então, não tem sistema de planejamento que fique em pé com um arranjo fiscal que a gente tem. Ele é contra o planejamento, ele é anti-planejamento. Né? E o que exatamente a gente precisa no país é de planejar, porque a gente tem necessidades enormes. Né? Se você olhar para as cidades brasileiras, qual a necessidade de planejamento? Enorme, saneamento, água, esgoto, o SUS, educação, transporte, todos. A gente é um país enorme que precisa de grandes planos, né, para a gente se construir, né, essa ideia da gente construir a nação e essas amarras que o Estado tem sofrido, a lei de responsabilidade fiscal, mas também a emenda do teto, e essa ideologia que as pessoas têm contra o Estado, como se o Estado fosse um agente que atuasse contra o mercado, e é exatamente o contrário, né? A gente precisa buscar um bom arranjo, né? Uma sinergia entre esses dois setores que são importantes para a economia se desenvolver. Juliana, seguindo um pouco nesse percurso que a gente está fazendo agora, né? Quais são as ações que o Estado pode ter para superar essa crise, né? Porque, de uma forma ou de outra,
essa pandemia vai chegar a um termo, né? A gente não sabe se o mais trágico possível, né, como aposta o governo federal, que é na contaminação geral da população, ou se antes disso teremos uma vacina, um remédio eficaz que possa, né, curar mais do que matar ou impedir finalmente a transmissão do vírus, né? Então, de alguma forma, a pandemia vai acabar e ficam os debates que a gente está fazendo aqui, né? Então, a pergunta é no sentido de que se você acha que para um projeto de recuperação da economia brasileira passa necessariamente por um amplo pacote de aumento dos gastos públicos ou acredita que o Brasil deve se estruturar para receber capital estrangeiro, visto que em diversos países do mundo a taxa de juros é baixa e aqui é alta, né? Essas perspectivas são conflitantes, elas podem acontecer juntos. O que você pensa sobre isso? Essa ideia do se desenvolver pelo capital estrangeiro não é nada de se colocar contra investimento externo, não tem nada a ver com isso. Mas se você olha uma crise agora, igual a gente está, a gente pode ficar... Você viu todos os ministros da saúde, ainda que sejam pessoas de perfil e origem conservadora, fala do Mandetta, por exemplo, que é uma pessoa que conheceu ali, né, dentro quais são os problemas. A fala dele é isso: a questão da soberania produtiva e tecnológica do SUS é uma questão crucial, que a gente precisa discutir isso. Não tem como a gente ficar totalmente dependente, a nossa vulnerabilidade é imensa. E a nossa vulnerabilidade aumenta conforme a intensidade tecnológica dos produtos. Então, assim, se você for olhar máscara, luva, esses equipamentos são mais simples do ponto de vista tecnológico, a nossa vulnerabilidade externa é de 30%, 40%. Se você for olhar um respirador, que é um produto de média tecnologia, qual é a nossa vulnerabilidade externa? Cerca de 60%. Mas se você for olhar os insumos que vai fazer, que são produtos e a área de medicamentos, por exemplo, de fármacos, você pode chegar a 94% de dependência. Isso é inaceitável. A gente não pode conviver com isso. Então, e isso é ruim, primeiro porque é uma vulnerabilidade imensa do nosso sistema de saúde, mas também porque a gente tem que pensar que isso é emprego. Isso é renda gerada no país, não é gerada fora. Então, que tipo de emprego que a gente quer gerar aqui? Uber? A gente quer camelô? Que tipo de serviços a gente quer acoplar da nossa indústria? Ou a gente não tem indústria, aí só tem serviços pessoais, serviços básicos. A gente pode... Conserto, né? Serviço de conserto dos produtos comprados de fora. Então, a gente tem que pensar que os problemas econômicos e sociais, eles não podem ser vistos de formas cindidas. Eles são um todo complexo. Não é essa simplificação que a gente vê hoje, né, essa dicotomia, é uma simplificação que, na verdade, esconde as verdadeiras causas, as verdadeiras questões que a gente está falando. Então, é claro que, e para sair de uma crise do tamanho que a gente está, vai exigir não é só gasto público, vai exigir uma enorme capacidade de planejamento, aquilo que o Darcy, o Celso Furtado falavam, né, da nossa capacidade de construir a nação que a gente quer. E isso requer necessariamente retomar a capacidade do Estado em planejar a nação, o que a gente quer para o nosso país, né? E aí olhar várias coisas. A saúde, com certeza, é uma área-chave para isso. Todo o complexo da saúde, como eu disse, envolve 10% do PIB e tem tecnologias chaves que estão se desenvolvendo agora na quarta revolução industrial. Então a gente vai ficar... Pensando... Desculpa. Era até para te dar um gancho. Eu fico aqui pensando quando você falou, por exemplo, que o Estado tentou ser comprador, né, das coisas para o SUS. Fico pensando aqui se o Estado não poderia ser o próprio produtor. Também. Então, e assumir com empresas estatais isso. A gente tinha a Embrapa, por exemplo, a Embraer, que estão... A Embrapa é um exemplo ótimo também.
A própria Petrobras que produz tecnologia para si própria, agora não mais, né? Enfim, já vendeu todas as subsidiárias. Mas o Estado poderia, ao invés... Porque, de alguma maneira, me parece também que não há interesse da burguesia nacional, né? Do grande capital, em produzir para vender para o Brasil. Ainda mais com a alta do dólar, por exemplo, né? Então, porque mas pensando aí que o Estado também não Estado, pode assumir esse papel. Ele pode... Em definitivo, né? Então, mas, na verdade, o que está em pé no país é o que o Estado... São as empresas estatais, é o que o Estado faz. E que faz para si próprio, né? Então, mas a gente pode ver o Estado e aí as suas empresas, os laboratórios, os centros de pesquisas, as universidades, na verdade, como grandes indutores do desenvolvimento. Né? Então, assim, como é que foi o exemplo que eu dei, por exemplo, do SUS. Agora, a gente está precisando de ventilador, desesperadamente. O Ministério da Saúde foi fazer o mapeamento de quais empresas podem fazer reconversão industrial, quais empresas podem produzir. Se você olhar quais são as empresas que foram mapeadas, boa parte delas são sobreviventes dos grandes projetos ali que você estava citando ali, do PAC, do Plano Brasil Maior, do FINAMP, do BNDES, foram as empresas que sobreviveram. Uhum. Então, assim, como que o Estado pode ser, através dos bancos públicos, através das empresas, através dos centros de pesquisa, das instituições públicas como a Fiocruz, eles podem induzir o desenvolvimento do setor privado no Brasil. E aí o setor privado vem. O que a China está fazendo? A China está fazendo isso. O Estado ele lança os grandes projetos, lança o planejamento nacional e garante compra, demanda para as empresas. Fala, empresa, eu tenho aqui 210 milhões, vamos supor que nós dois usamos óculos. Vamos supor se a gente fizesse um plano. Aliás, eu falei de óculos, lembrei. O programa Brasil Sorridente, lembra dele? O Brasil Sorridente? Ele induziu o desenvolvimento de boa parte de empresas de prótese no país. Então, esse é o planejamento, entendeu? A gente vê as coisas encadeadas e vê que as áreas sociais não são despesas. As áreas sociais podem ser grandes indutores de desenvolvimento. Eu estou aqui falando muito da saúde, porque é a minha área e também porque a gente está na crise do coronavírus. Claro. Mas a gente poderia falar de várias outras coisas, sem dúvida. As cidades estão aí cheias de problemas, né? A gente tem favelas, transporte, moradia. E isso tudo é o quê? Cimento, engenharia, é tudo que é demanda para o próprio setor privado, para o desenvolvimento do setor privado. Então a gente tem que parar de enxergar essas dicotomias que são empobrecedoras, sabe? Que não enriquecem. De fato. Juliana, a gente está chegando no final, né? Já são 7h50, a hora até passou rápido. E a gente tem o teto de 1 hora porque o próprio Instagram encerra a nossa conversa. Mas eu queria deixar mais esses 5, 6 minutinhos abertos para você comentar mais alguma questão. Né? Eu acho que apareceu algumas perguntas aqui, mas a galera comentou tanto que eu tive com medo de me perder. A do Wallace eu já fiz, mas tinha uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, da Sandra. Boa noite, Juliana. Gostaria que você comentasse sobre a crise da OMS, sobre a quebra de patente de uma vacina para atender os países emergentes. Eu acho que a gente consegue encerrar com essa tua resposta. Eu acho que foi só essa pergunta mesmo que não tinha sido comentada. Essa é uma pergunta muito boa, que de novo, remonta a essa questão de como a gente não pode, para a gente atender às necessidades do SUS e da garantia e da integralidade de uma saúde equânime e universal para todos os brasileiros, a gente não pode sair dessas discussões. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, quando uma vacina for descoberta, né, se o mercado é totalmente concentrado em 4 grandes empresas em 9 países, né? Como é que vai ser isso? Então, se a gente não tiver uma discussão, e isso tem, agora eu não lembro, mas tem 60, quase 70 países com restrições às exportações hoje de produtos, insumos básicos para a saúde. Né? Então, se a gente não tiver capacidade
produtiva, tecnológica, de inovação, a gente vai ficar sempre refém. A gente tem capacidade de fazer esse desenvolvimento. E aí tá a Fiocruz, vacinas, então a Fiocruz é uma grande expoente disso, né? Considerada, inclusive, pela OMS, uma das grandes referências mundiais nesse tema. Então a gente precisa, sim, entrar nesse tema, e isso aí esbarra também nessas questões, essas imensas assimetrias que o mundo está vivendo nos últimos 30, 40 anos, né? Que, na verdade, você está vendo uma enorme concentração e centralização de riqueza, né? Em todos esses sentidos, em poucos países, né? E aí a gente precisa enfrentar isso. E eu espero que uma crise dessa, né, dessa tamanha profundidade, e é uma crise que atinge o mundo inteiro, né, de grandes proporções e que atinge a todos os países. Eu espero que seja um momento que ele coloque em evidência, né, os nossos problemas, e que também possa ser um momento da gente reconstruir, né, a forma como a gente organiza a nossa vida econômica e social, tanto do ponto de vista mundial, né, quanto no nosso país. E para terminar, eu sou muito fã do Darcy Ribeiro, né, minhas grandes referências, e ele batia muito dessa tecla, né, da gente ter capacidade de construir o nosso próprio destino, né, da gente ser dono do nosso destino. E eu espero que eu acho que a crise é tão grande que a realidade vai se impor, então a gente vai acabar vendo isso acontecer, mas que a gente recupere aí essa capacidade de pensar na ação que a gente quer ter, da gente sonhar e ir atrás dos sonhos, porque a gente tem riqueza, a gente tem ciência, a gente tem base industrial, a gente tem tecnologia, a gente tem um povo com uma cultura fantástica, das mais lindas do mundo, e a gente tem toda a capacidade de fazer isso, né? Espero que passe esse obscurantismo, né? Essa fase tão ruim que a gente está. A Utopia Brasileira é uma ideia do Darcy, né? É o nome do site. O nome do coletivo é porque o Darcy tem uma frase, né? A Utopia Brasileira é singela: sim. Casa, comida, remédio e trabalho. E eu acredito, e a gente, inclusive, a gente se organiza, né, no coletivo, né, no sentido de que a gente tem que assumir o Estado, né? Não ter as ideias, fazer os debates, tentar disputar a realidade, ela esbarra naqueles que estão, né, de posse do Estado, né? Então, a nossa iniciativa e o nosso debate é para isso, né? Porque se a gente não assumir o Estado, a gente vai chegar a uma certa idade lamentando por aqueles que não fizeram, né? Então, eu acho que debates como esse, né, conversas, ideias como essas, significa que a gente tem que estar cada vez mais organizado e predisposto a nos ver como gerentes do Estado, né? Porque se a gente quer induzir o desenvolvimento, quer resolver os problemas da nação, não serão eles que farão, seremos nós que faremos. Isso aí. Socialismo moreno nos trópicos. Como diria o Brizola, que era um grande leitor do Darcy, socialismo ou barbárie. E a barbárie a gente já está cansado de viver, né? Mas então, Juliana, muito legal, muito parabéns para vocês pela iniciativa Vida Longa, Utopia Brasileira. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todos aqueles que assistiram, também mandaram suas mensagens, comentaram, né? Interagiram com a gente. E até uma próxima vez. Um beijão a todos. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.